Olá, estamos começando mais um programa Justiça para Todos. Veja os destaques de hoje. Deputados homenageiam trabalhos desenvolvidos pela JUF em defesa da democracia. Juízes federais participam da última audiência pública sobre o novo Código Eleitoral. A JUF é homenageado durante o 4º Encontro Nacional do Judiciário. E ainda, uma reportagem especial mostra os vencedores da 7ª edição do Prêmio Inovare. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos já está no ar. A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene em homenagem aos 38 anos da Associação dos Juízes Federais do Brasil. O trabalho exercido pela JUF em prol da liberdade, da democracia, da justiça social e da cidadania plena foi enaltecido pelos parlamentares. Na sessão solene em homenagem aos 38 anos da Associação dos Juízes Federais do Brasil, os parlamentares destacaram o trabalho da entidade na busca pelo fortalecimento do Poder Judiciário e do Estado democrático. A homenagem foi requerida pelo deputado federal Geraldo Pudim, que ressaltou o empenho da associação no Congresso Nacional para a aprovação de projetos de interesses da magistratura. A gente não pode ver só a questão da JUF como um instrumento para o juiz. Mas a JUF, na sua participação junto à Comissão de Constituição e Justiça e as outras comissões da Casa, tem uma participação atuante, efetiva e que tem rendido bons frutos, não só para o juiz, mas para toda a sociedade brasileira. O deputado e ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Flávio Dino, destacou a atuação da JUF em benefício de interesses da sociedade. O que faço questão de apresentar nessa homenagem, como ex-presidente, como parlamentar, como cidadão, é o convite permanente para que a JUF atualize sempre a sua atuação em favor dos cidadãos, em favor da sociedade, em favor de uma justiça que seja justa e que seja rápida. O presidente Gabriel Vedir enalteceu a importância dos parlamentares reconhecerem o trabalho desenvolvido pela entidade. É uma honra receber a homenagem desse parlamento. E quero dizer que esse parlamento, ele engrandece o nosso país e é uma referência na América Latina. Em 20 de setembro de 1972, 5 anos após a reinstalação da Justiça Federal, durante a inauguração da Seção Judiciária do Ceará, começava a ser escrita a história da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a nossa JUF. E a entidade não é mais apenas patrimônio dos seus associados, mas sim faz parte do patrimônio do povo brasileiro. E que carrega sempre nas suas atividades a luta por um Brasil melhor, mais ético, com menos corrupção, com menos impunidade e com menos desigualdade social. A JUF era e sempre será uma instituição republicana, preocupada, acima de tudo, com a sociedade, com o Estado Democrático de Direito e com os juízes federais. O Rio de Janeiro foi palco da última audiência pública da Comissão de Juristas, encarregada de elaborar o novo Código Eleitoral. A Associação dos Juízes Federais do Brasil também esteve presente. Financiamento de campanhas, propaganda eleitoral, a vida pregressa do candidato. Dentre outros temas, foram discutidos por juristas e representantes da sociedade na sede da OAB do Rio de Janeiro. A capital carioca foi a 7ª e última cidade a sediar uma audiência pública para debater de forma democrática a reforma do Código Eleitoral em vigor desde 1965. Acho que é importante nós ouvirmos todos os setores, especialmente todas as regiões brasileiras, e de uma certa forma procurar contemplar a representação de todo o Estado brasileiro. Os participantes da audiência demonstraram preocupação diante da falta de celeridade no julgamento de processos envolvendo candidatos políticos. É um tema recorrente que é nosso interesse, sobretudo na comissão, é tornar mais ágil, mais efetivo, mais legítimo o processo. Para que não ocorra o que tem ocorrido aqui, o sujeito está a meio do mandato e venha a perdê-lo o mandato quando não tem mais sentido. Então nós temos que agilizar, fazer com que todos os casos, todas as pendências estejam julgadas, no mínimo, antes da diplomação. A diplomação em São Paulo, por exemplo, no dia 17 de dezembro, talvez aqui também seja. O ideal, e nós não vai acontecer isso esse ano,
que todos os casos estejam julgados. E isso tem que ser feito com uma mudança no Código Eleitoral, para que a sociedade saiba, eu votei naquele cidadão e o meu voto vai valer. Uma das metas da Comissão de Reforma do Código Eleitoral é reunir todas as normas que tratam de assuntos eleitorais em um único código. Você tem uma lei das eleições, que é a 9.504, você tem a lei dos partidos políticos, que é a 9.096, você tem a lei complementar 64, que cuida das inelegibilidades. Então a ideia é exatamente reunir, consolidar todos esses diplomas num documento só. Esse eu acho que será uma coisa importante e a partir daí você perenizar essa legislação e evitar que a toda eleição você tenha que ter modificações. Isso não traz segurança para o cidadão. A Associação dos Juízes Federais do Brasil esteve representada por diretores e associados da entidade. A AJUF saiu em defesa da ampliação da participação dos juízes federais na Justiça Eleitoral. Os juízes federais têm uma participação ainda muito pequena na Justiça Eleitoral. Nós estamos com uma vaga nos tribunais regionais eleitorais que, na verdade, elas são destinadas aos desembargadores. O juiz federal ele só atua quando não há sede de Tribunal Regional Federal. Então nós estamos participando porque, em razão da Justiça Eleitoral ser uma justiça da União, nós queremos também participar. Os juízes federais querem participar da Justiça Eleitoral, principalmente a Justiça Eleitoral de primeiro grau. Mas, além disso, nós também, juízes federais, queremos dar a nossa contribuição para a moralidade pública, para a lisura das eleições e para o processo eleitoral. As demais audiências públicas promovidas para discutir o novo Código Eleitoral aconteceram em Florianópolis, São Paulo, Salvador, Cuiabá, Belém e Brasília. A seguir, CNJ divulga resultado da Semana Nacional de Conciliação e ainda a JUF é homenageada por disseminar a prática da conciliação. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. E aí, filhão? Saiu o resultado da prova de cálculo? Zero. Zero? Zero, moleque. Zero. É, pai, é zero. Eu comprei com cartão de crédito Caixa e ganhei na promoção fatura zero. Minhas compras saíram de graça. Maravilha. Mas me fala uma coisa. E a nota de cálculo? Com o cartão de crédito Caixa, tudo que você compra pode custar zero. É isso mesmo. Use seu cartão e, se for sorteado, a sua fatura pode vir zerada. Aproveite. Fatura zero. É da Caixa. O Conselho Nacional de Justiça considerou positivo o balanço final da 5ª edição da Semana Nacional de Conciliação. Foram atendidas mais de 700 mil pessoas e movimentados aproximadamente 800 milhões de reais em acordos. No total, foram realizadas 303 mil audiências de conciliação. Em 46% delas, foram efetuados acordos, o que beneficiou 702 mil pessoas. Os números relativos à 5ª Semana Nacional de Conciliação, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, foram apresentados pela conselheira Morgana Richa durante entrevista coletiva. Somente na Justiça Federal foram efetuados 13 mil acordos. Nós temos uma certa estabilidade em termos de percentual quantitativo dos acordos efetivamente homologados. E isso representa para o Conselho um dado extremamente positivo, na medida em que quase 50% traduz por si só algo bastante expressivo. Mas também há um outro aspecto importante, que é o grau de satisfação das partes com relação ao processo de conciliação. E para isso o Conselho tem uma preocupação com a qualificação do resultado e é importante que ele reflita isso nesses seus 46%. Apesar do balanço positivo, a conselheira ressalta a necessidade de uma mudança de cultura do judiciário brasileiro. A intenção é de inserir na grade curricular dos cursos de direito matérias que tratam de métodos alternativos de soluções de conflitos. A nossa cultura não apenas é adversarial, como a nossa formação também é adversarial. No curso de Direito, nós passamos 5 anos sendo preparados para o litígio, seja no direito material
ou no direito processual. O que canaliza a formação do profissional da área jurídica é justamente o litígio. Então, esse é um outro aspecto que o Conselho Nacional de Justiça hoje está trabalhando como política pública, que seja incluída uma disciplina obrigatória nos cursos de formação que tratem desta solução consensual, seja ela através da mediação, da conciliação ou até mesmo da arbitragem. Projetos do Judiciário para 2011 e homenagens a participantes da Semana de Conciliação marcaram o 4º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado no Rio de Janeiro. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o 4º Encontro Nacional do Judiciário contou com a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal, da Advocacia Geral da União, de magistrados e de presidentes e corregedores dos 91 tribunais brasileiros. Durante a cerimônia de abertura, o Conselho Nacional de Justiça foi apontado como uma das principais ferramentas de aprimoramento do judiciário. A criação do Conselho Nacional de Justiça representou um fator importante para o desenvolvimento de todas as atividades do Poder do Judiciário, para o aprimoramento dessas atividades, mas, sobretudo, para a formação de uma consciência dessa responsabilidade comum que todos temos em relação à nossa sociedade. Em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o advogado-geral da União enalteceu a importância da congregação das instituições do Judiciário para o fortalecimento do Estado democrático. Na medida que um Conselho Nacional de Justiça consegue congregar de maneira efetiva, de maneira extensa, todos os representantes da magistratura nacional voltados para repensar, para avaliar e para aperfeiçoar e fortalecer a instituição interna e, fundamentalmente, externa, junto à sociedade, esse poder ganha maior visibilidade e maior qualidade para o Brasil. 3 projetos para o aprimoramento da justiça brasileira foram apresentados por conselheiros do CNJ. Milton Nobre discursou sobre o direito à saúde, defendendo a qualificação da justiça brasileira para tratar do tema através de ensino à distância. A ideia é, através de ensino à distância, nós conseguirmos, com atividades que serão complementadas por sessões presenciais, treinar a magistratura brasileira toda nessa matéria, pelo menos em 3 anos. No sentido de que nós tenhamos uma assistência melhor, fazendo também a nossa parte com rapidez, com segurança e com competência, a partir de que tenhamos petrechamento para tal. Já o conselheiro Walter Nunes apresentou o projeto Processo Judicial Eletrônico, que tem como objetivo diminuir a burocracia da justiça. A minha palavra aqui é mais de já mostrar a luz no final do túnel, quanto à concepção de um sistema único e uniforme para todo o judiciário brasileiro. O projeto, sem dúvidas, que representa a grande revolução do modelo de prestação jurisdicional no sistema brasileiro. Extremamente audacioso e que tem a intenção de resolver um problema crônico do judiciário, que é a questão da burocracia. Tudo aquilo que nós conhecemos até hoje de processo eletrônico, ele não representa isso que está sendo desenvolvido pelo CNJ, que deverá estar disponibilizado para todos os tribunais até março do ano que vem. Gratuitamente para todos os tribunais, concentrando esforços de inteligência e também de recursos financeiros. A Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania apresentou o projeto que trata da vulnerabilidade da sociedade, tendo como foco idosos, portadores de necessidades especiais, crianças e vítimas de violência doméstica. Conta esta comissão com a contribuição de todos os conselheiros do CNJ no sentido de projetar essas ações que dizem respeito à cidadania e ao acesso à justiça.
Todos nós sabemos, e o Conselho Nacional de Justiça é o talvez maior elemento agregador dessa perspectiva, é de que as nossas instituições transcendem as pessoas. Mas aqui eu faço uma ressalva, é de que as instituições são movidas pelas pessoas, e são elas que fazem a diferença na construção desses projetos. Na segunda parte do evento, a JUF, juntamente com a AMB e a ANAMATRA, foram homenageadas pelo desempenho dos magistrados durante a 5ª edição da Semana Nacional de Conciliação. No discurso de agradecimento, o presidente Gabriel Veddi ressaltou a parceria entre a JUF e o CNJ para uma justiça mais célere e ética. Agradeço, em nome dos juízes federais brasileiros, essa premiação e coloco aqui que a JUF é uma parceira do CNJ, não só nessa empreitada, como noutras, sempre na busca de um judiciário mais célere, mais ético, mais republicano. Conselho Nacional de Justiça, a Magistratura Federal Brasileira, a Magistratura Estadual, a Magistratura do Trabalho, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada, estão de parabéns por essa grande empreitada, que ela tem uma grande importância para a nossa sociedade. Metas a serem cumpridas pelo Poder Judiciário em 2011 também foram definidas durante o encontro. Nós esperamos que essas metas sejam de acordo com a realidade e que o CNJ também trabalhe no sentido de oferecer uma estrutura melhor ao Poder Judiciário Federal para que esse possa atender às metas que são muito importantes e necessárias para o aperfeiçoamento da justiça. Veja a seguir, Caixa e Banco do Brasil iniciam obras no Complexo Data Center em Brasília. E veja também quem são os vencedores do Prêmio Inovare 2010. No próximo bloco, aqui, no Justiça para Todos. E aí, filhão? Saiu o resultado da prova de cálculo? 0. 0? Zero, moleque, 0. É, pai, é 0. Eu comprei com cartão de crédito Caixa e ganhei na promoção fatura 0. Minhas compras saíram de graça. Maravilha! Mas me fala uma coisa, e a nota de cálculo? Com o cartão de crédito Caixa, tudo que você compra pode custar 0. É isso mesmo. Use seu cartão e, se for sorteado, a sua fatura pode vir zerada. Aproveite! Fatura 0 é da Caixa. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil irão construir juntos o Complexo Data Center de Brasília. O polo de tecnologia da informação visa dar mais segurança e agilidade aos serviços oferecidos a clientes, governo e poder judiciário. Neste local vai funcionar uma obra inovadora. 40 mil metros quadrados de terreno, 29 mil de área construída. Um centro tecnológico capaz de armazenar banco de dados, equipamentos, máquinas, servidores, com salas imunes a fogo e alagamento. Uma infraestrutura física que segue o padrão de segurança encontrado nos prédios mais modernos do mundo e o primeiro a ser construído na cidade digital do DF. A gente buscou aí trazer, né, vamos dizer assim, do ponto de vista de normas, do ponto de vista também de técnicas construtivas, de ferramentas todas também tecnológicas, o que tem de mais atualizado hoje no mundo da tecnologia da informação. O data center está orçado em 881 milhões de reais e é fruto de uma parceria público-privada entre a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. As instituições vão ter espaços independentes no mesmo prédio. Os ambientes vão servir para abrigar réplicas dos sistemas que disponibilizam serviços para clientes, governo e poder judiciário. É vamos dizer assim, uma tecnologia que permite que naquele exato segundo em que um ambiente teve um problema, teve uma ocorrência numa máquina, uma queda, né, em algum sistema, que o outro assuma automaticamente com as mesmas informações, né, daquele segundo, né, daquele milésimo de segundo em que ela estava ocorrendo no outro ambiente. E, além disso, vamos dizer assim, um tempo de resposta, né, como a gente chama, aí a questão mesmo da agilidade, né, do sistema, de uma transação, é cada vez menor, né? A Associação dos Juízes Federais do Brasil é uma das parceiras do Prêmio Inovare. Você vai conhecer agora quais foram os vencedores da edição deste ano, que teve como tema Justiça sem Burocracia.
Mais de 340 práticas de todos os estados foram inscritas, visitadas por consultores e avaliadas por uma comissão julgadora formada por 25 especialistas, como ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, magistrados, advogados, defensores públicos e especialistas do direito. Nós estamos procurando olhar e premiar as agendas do século XXI. Meio ambiente, direitos humanos, informatização, tudo tendo o objetivo de desburocratizar a justiça, de fazer a justiça mais rápida, mais eficiente e mais próxima do povo. Então, essas pautas, essas novas aspirações, esperanças e questões do século XXI é que eu acho que devem prevalecer nas escolhas do Prêmio Novari. Na categoria Tribunal, o prêmio foi para o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, cujo autor, desembargador Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, elaborou um projeto de gravação audiovisual de audiências com marcação eletrônica, tecnologia que, desde 2006, agiliza e dá mais segurança aos processos. A juíza federal Cíntia Menezes Bruneta, do Ceará, foi a grande contemplada na categoria Juiz Individual. A magistrada é responsável pela prática execução bate-pronto, cumprimento de decisões judiciais na era virtual. O trabalho oferece redução de custos e celeridade no trâmite processual. Esse projeto foi pensado para resolver um problema. O problema veio antes, como eu acho que a maioria das grandes ideias surgem. Era um problema com o cumprimento da obrigação de fazer os segurados do INSS que ingressavam na justiça e tinham seu direito reconhecido, ou por acordo ou por sentença, mais ou menos ganhavam, mas não levavam, porque a obrigação de fazer demorava muito tempo para ser cumprida, às vezes meses, em alguns casos anos. Com essa prática fez com que fosse cumprida muitas vezes em questão de horas, na verdade, na maioria das vezes em menos de 48 horas. Na categoria Ministério Público, a iniciativa premiada foi a reorganização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para a atuação por bacia hidrográfica e para a proteção do meio ambiente natural, cultural e urbanístico. O promotor de justiça Luciano Luz Badini Martins recebeu o troféu em nome da instituição. O projeto Erradicação do Escalpelamento, Justiça para a População Invisível, da Defensora Pública da União, Luciene Estrada de Oliveira, recebeu o prêmio na categoria Defensoria Pública. As ações reparadoras e preventivas demonstradas deixaram participantes emocionados. O Brasil precisa de iniciativas inovadoras. É a justiça trabalhando para trazer os brasileiros para a condição de cidadãos. A prática transação extrajudicial desburocratizada no âmbito da administração foi a vencedora na categoria Advocacia. O trabalho é desenvolvido pelo advogado Bruno Grego dos Santos, em Marialva, Paraná. O projeto conseguiu diminuir o tempo de espera dos processos, inclusive sem ser necessário o cidadão entrar na justiça contra o Estado para a resolução de eventuais conflitos. Ter esse mesmo prazer, essa mesma satisfação em ter feito pelo menos algo, ainda que seja muito pouco, para ajudar o Brasil. A premiação especial do Inovari foi entregue ao juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos pela condução do projeto Começar de Novo, do Conselho Nacional de Justiça. A comissão julgadora acredita que o magistrado colaborou para a reinserção do preso na sociedade. A iniciativa já tem mais de 100 parcerias e também facilita o acesso do preso à justiça. É uma premiação de peso, num projeto que precisa mesmo desse reconhecimento social para que ele possa se alastrar pelo país. Onde tivermos eventualmente alguma resistência a esse trabalho, a divulgação e a explicação que se faz em relação aos propósitos do projeto Começar de Novo, termina também exercendo um poder de convencimento, de que é necessário que as autoridades envolvidas, que a sociedade civil principalmente, atuem nessa questão de reinserção social, até por uma questão de segurança pública.
O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, entregou uma menção honrosa ao juiz federal Sérgio Renato Tejada Garcia, pelo projeto EPROC, Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região. Outro magistrado a receber a homenagem foi o juiz Carlos Henrique Borlido Haddad, do Pará, pela prática a reforma da justiça agrária ou a justiça na reforma agrária. A Justiça Federal realmente assume um protagonismo muito importante, como a premiação hoje acabou demonstrando. E o debate também envolvendo a advocacia, o Ministério Público, a Justiça Estadual, a Justiça do Trabalho, também deram uma contribuição importantíssima, também recebendo prêmios importantes no sentido de melhorar a justiça para o cidadão brasileiro. E isso é que se faz fundamental. Precisamos de uma justiça mais célere, uma justiça mais barata e uma justiça também que tenha uma responsabilidade social muito importante, como nesse projeto que eu grifo mais uma vez, o Começar de Novo, no sentido de ressocializar o preso à sociedade. O Prêmio Inovare é uma realização do Instituto Inovare, do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Reforma do Judiciário, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, da Associação Nacional da Defensoria Pública, da Associação dos Procuradores da República e da Ordem dos Advogados do Brasil, com apoio das organizações Globo. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.